Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma leitura no primeiro livro das Crônicas. Hoje são 19 de março e nós vamos ler o capítulo de número 19. Lembrando a vocês que ontem eu mencionei os capítulos 18, 19 e 20 fazem parte aí de um conjunto que fala a respeito do meio pelo qual Davi conseguiu juntar tesouros que foram consagrados para a construção do templo em Jerusalém. Ele não construiu, foi seu filho. Porém, Davi conseguiu juntar muitos tesouros que foram utilizados na construção. No capítulo de número 19, dentro desse conjunto de informações, veremos que aqui nos é apresentada também outra conquista importante feita por Davi, que é justamente da paz nos limites do seu território, ou seja, conseguiu estabelecer a paz com seus vizinhos e assim o reino de Israel não precisou mais ter que guerrear. Vemos que aqui neste capítulo é uma guerra importante que garante um acordo de paz para Israel. Vamos à leitura do texto? Ele nos diz assim: Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas que por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os. E lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Ciros de Maaca e de Zobá. Alugaram para si 32.000 carros. O rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que tu, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha.
E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Este episódio na história do reinado de Davi começa com um ato de solidariedade, de compaixão, de benevolência da parte de Davi para com um rei vizinho. Uma vez que o pai já esqueci o nome, o pai de Anum faleceu, o nome do pai de Anum era Naás, então uma vez que o rei Naás faleceu e Anum iria subir ao trono, Davi enviou mensageiros para consolar, para enviar como se fosse mandar condolências, dizer que sente muito pela morte do rei. Porém, os auxiliares do rei, os seus príncipes, disseram, eles foram aquela linguinha venenosa que falaram para o rei Anum que, olha, Davi não está mandando gente aqui para consolar e honrar a memória do seu pai, não. Está mandando espiões aqui para investigarem a terra. E aí Anum deu ouvidos a esse tipo de comentário infeliz e o que ele fez? Acabou humilhando os mensageiros de Davi, mas humilhou mesmo. Raspou o cabelo, a barba, rasgou a roupa até a altura das nádegas e despediu os sujeitos daquela situação, ou seja, eles tiveram que andar pelas ruas da cidade, pela estrada, daquele jeito. E quem os visse pelo caminho saberia que aqueles foram homens que foram humilhados. E humilhariam também, quem visse humilharia esse tipo de homem. Mas olha só, Davi foi informado do fato e mostrou solidariedade também para com seus mensageiros, porque ele disse para eles ficarem em Jericó até que conseguissem se recompor daquilo que aconteceu, que a barba deles crescesse novamente, e então eles poderiam voltar para Jerusalém. Mas este ato fez com que todo o povo de Amon, lembra, os amonitas são descendentes de Ló, eles não deveriam ser atacados por Israel, mas esse foi um ato de agressão que exigia, sim, justiça. Portanto, o povo de Israel não gostou nada disso, muito menos Davi, e passou a ter uma raiva enorme que foi percebida por todos. E aí os amonitas, percebendo que se tornaram odiosos aos olhos de Israel, resolveram não simplesmente se defender de um eventual ataque. Eles se prepararam com força total para atacar e vencer o exército de Israel. O texto nos diz que eles arranjaram uma quantia de 1.000 talentos de prata e alugaram carros e cavaleiros dentre os povos da Mesopotâmia, entre os sírios e também lá em Zobá. Alugaram para si 32.000 carros, tudo para poder lutar contra Israel. Davi então enviou o seu general, Joabe, que também era seu primo, né, filho de Abisai. Abisai era sua tia. É Abisai? Eu estou fazendo confusão. Olha, ultimamente tem feito muita confusão. Não, Abisai era o seu outro primo, que era o irmão de Joabe. Eu esqueci o nome da tia de Davi, que era a mãe desses dois guerreiros, Joabe e Abisai. Mas enfim, Davi mandou Joabe para a batalha. Só que quando Joabe foi para a batalha, descobriu que estava cercado. Tinha sírios de um lado e amonitas do outro. Então a situação ficou terrível, difícil. É como se tivessem criado uma emboscada para o exército de Davi e eles pensaram, os inimigos, né, os amonitas e os sírios, agora a gente acaba com esse exército. Porém, Joabe foi assim corajoso e pensou rápido, resolveu dividir o exército em duas frentes. Pegou os melhores soldados do seu exército, os melhores guerreiros
para lutar contra os sírios junto de Joabe, e os outros foram lutar contra os amonitas. E olha o que aconteceu. Primeiro, os que estavam seguindo Abisai, do exército de Israel, derrotaram os amonitas, e aí os sírios, vendo que os amonitas perderam, então vamos fugir daqui. Estou falando ao contrário, hein? Foram os sírios que foram derrotados, os amonitas é que fugiram. Verso 15: vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai. Então ambos fugiram. Mas olha só, como foi vergonhosa essa derrota de ambos os exércitos, os sírios resolveram que não poderia ficar deste jeito. Precisavam atacar. E aí avisaram os sírios que estavam do outro lado do Jordão para que atacassem Israel. Porém, Davi foi informado disso. Davi teve tempo para reunir todo o exército de Israel. Ele se antecipou, atravessou o Jordão e foi atacar os sírios lá do outro lado. O verso 18 nos diz: os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou entre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. E o verso número 19 vem nos trazer a novidade, porque o texto nos diz que o resultado dessa batalha, né? Porque o que acontece no final é que os sírios resolveram fazer paz com Israel. Verso 19: vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Olha, para qualquer empreendimento grande que você vá fazer na sua casa, você precisa ter paz, não é? Conseguir reformar a sua casa, ou então construir, se lançar a um novo projeto, se você está lutando contra alguém, fazendo algo que é muito difícil, ao mesmo tempo que faz outra coisa, é extremamente complicado, se não impossível de fazer. É difícil ficar com um olho no peixe e outro no gato ao mesmo tempo, né? Ainda mais se cada um está numa direção. Mas o texto está nos dizendo que aquilo que atrapalharia o projeto de construção, que era a falta de recursos, ou então ataques de inimigos, isso estava se resolvendo. Os inimigos estavam tão temerosos, ou tinham tanto temor em relação a Davi, que começaram a fazer acordos de paz com Israel, já não atacavam mais. E também os recursos que Israel precisava para a construção do templo vinha tanto dos tributos que estes povos pagavam, como também muitos dos despojos de guerra. Vê que o cenário está sendo montado para que aquilo que é importante, a edificação do templo, para a realização do culto ao Senhor, isso tem sido preparado. E é importante notar que quando Joabe conversa com seu irmão antes da batalha, é muito interessante a frase que ele diz, né? "Se forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus." Um incentivou ao outro, né? Falando assim, ó, sejamos homens aí, vamos lutar, sejamos corajosos, vamos defender o nosso povo, vamos defender as nossas cidades. E no final, eles falam, vamos fazer o que é a nossa parte. Porém, olha o que diz o final do verso 13. "E faça ao Senhor o que bem lhe parecer." Se a vontade de Deus for que a gente perca a batalha, tudo bem. Se a vontade de Deus for que a gente vença a batalha, amém. E o que o texto nos mostra é que foi da vontade de Deus que eles vencessem a batalha. E a batalha foi tão boa para o exército de Israel que depois dessa primeira batalha, Joabe pôde se despedir do exército e voltar para casa para descansar. Porque a segunda batalha que aconteceu, o próprio comandante, que era o rei, se encarregou de empreender ou de conduzir o povo e vencer esta batalha. Olha, esse texto nos mostra que, de fato, aquilo que era necessário para o que era mais importante, o povo conseguir ter o lugar e a imagem, quando eu digo a imagem, eu digo a representação da presença de Deus, Deus estava preparando para que o povo tivesse isso, a fim de que o culto fosse prestado ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida
e que você continue meditando na palavra do Senhor todos os dias, para que ela se torne um instrumento que transforme também a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.